Livro de Abacuque, no capítulo 1, Abacuque, capítulo 1, versículo 2. Abacuque, capítulo 1, está na Bíblia Sagrada. Está entre Gênesis e Apocalipse. E para ser mais preciso, está antes de Mateus. Amém? Acertou a localização aí? Ajustou o GPS? Vamos lá. Diz assim: Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Essa é a minha tradução, mas vamos ler todos aqui. No 3 você, bem bonitinho. Tá bom? Vamos lá. 1, 2 e... Gritar-te-ei violência e não salvarás. Acho que deu para ensaio. Acho que a gente tudo together vai ficar melhor ainda. 1, 2 e... Good job. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu quero te louvar, Senhor, por esta palavra e dizer, Senhor, que somos dependentes do Senhor. Fala conosco. Ah, Deus, como eu preciso nessa noite, Senhor. Ah, Deus, ouvir a tua voz, Senhor. Ministra os nossos corações. Que nós possamos nessa noite entender, Senhor, o tempo da espera e que o teu nome possa ser glorificado em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar nessa noite. Eu quero nessa noite trazer ao coração dos irmãos uma palavra que talvez eu e você temos vivido esses últimos anos, ou talvez por toda a sua vida, ou por algum período da sua vida. Todos nós aqui que estamos nessa noite, nós sabemos que na nossa caminhada cristã existe um momento, e um momento, muitas vezes, em que você e eu pensamos por um momento que Deus não nos ouve, que somos abandonados por Deus e que somos esquecidos. A verdade é que a Bíblia diz assim: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, mas eu, Senhor Deus, jamais me esquecerei de vocês. Nós somos por Deus cuidados, nós somos por Deus guardados. Nós sabemos disso, mas muitas vezes nós temos que entender uma coisa. Eu não sei, talvez você nessa noite, ao ministrar esta palavra, você vai entender algo muito importante. Eu não sei o que traz mais angústia ou mais dor, se é o silêncio de Deus ou se é a espera. É interessante quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que ao longo da história existiu homens como eu e você que veio a esta terra, que passou por um período na sua vida e passou por um período de silêncio, um período de espera. Quando nós olhamos, nós vamos ver homens como Jó, nós vamos ver homens como Davi, que também passou por um período na sua vida de silêncio de Deus. E é interessante entendermos que o silêncio de Deus, pare e pense, não é a ausência de Deus. Muitas vezes na nossa caminhada, na nossa vida, nós pensamos que Deus está em silêncio, parece que traz, e a verdade é um sentimento humano de abandono. Mas na verdade o silêncio de Deus só nos traz a entender uma coisa, que ele ainda continua trabalhando ao nosso favor. Abacuque escreve
no capítulo 1, dizendo assim: até quando, Senhor? Você já usou essa expressão? Até quando, Senhor, eu vou ficar nesta prova? Até quando, Senhor, essa situação vai se perdurar na minha vida? Abacuque não foi diferente. Abacuque, ele escrevendo, diz: Senhor, até quando clamarei e o Senhor não ouvirá? Até quando, Senhor, gritarei e o Senhor não vai me ouvir? E é interessante que você vai lendo o contexto e o texto, você vai ver que Deus só estava esperando um momento para responder. A primeira coisa que eu aprendo é que quando Deus se cala, ou quando Deus não fala, é porque existe uma lei. E qual é a lei? Da espera. Uma coisa é você e eu clamarmos, e uma coisa é Deus atender e falar conosco. Quando nós entendemos a importância de clamarmos, a importância de clamarmos por Deus, nós vamos perceber que muitas vezes o silêncio de Deus vai nos trazer algo que eu e você precisamos, que se chama-se maturidade. Diga comigo, maturidade. Porque o que nos faz ouvir e obedecer a Deus é entender que existe um tempo de maturidade. E todos nós que estamos aqui nessa noite, existem certos momentos da nossa vida que hoje, situações que passaram na minha e na sua vida, que hoje você entende que existiu um momento em que não tinha resposta para aquilo que você tanto precisava, não veio a resposta que você tanto almejava, e hoje você entende que até um silêncio é uma resposta. Mas nós queremos muitas vezes ouvir Deus falar. E o ouvir Deus falar muitas vezes é complicado. Porque muitas vezes nós queremos ouvir Deus falar, mas nós queremos ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Quer ver uma coisa? O povo disse para Moisés: Moisés, o negócio é o seguinte, esse negócio, só você falar com Deus. Só você ter acesso com Deus. Nós também queremos falar com Deus. Nós queremos também ouvir Deus. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, quando Deus fala, irmãos, existem alguns sinais quando Deus fala. E a verdade é que Deus ele age de uma multiforma. O que significa multiforma? Deus não tem uma forma de agir, ele tem a multiforma de Deus. Quando o povo diz, eu quero ouvir a voz de Deus, Moisés, você quer ouvir? Deus disse, Moisés, fala para o povo, prepara o povo, porque eu vou falar com o povo. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus vai falar com o povo. E a Bíblia diz que Deus, nós já sabemos a história, o povo fica no pé do monte, ninguém sobe no monte, somente Arão fica no pé do monte, Moisés sobe o monte, e quando Deus vai falar, a Bíblia vai dizer que acontecem alguns fenômenos. Quer ouvir Deus falar? Se prepare. Primeiro veio um terremoto, depois veio um vento forte. Então a voz de Deus, ela traz para nós e para aquele povo terremoto, vento, a ponto de que a Bíblia diz que quando Deus falava, o monte tremia. O povo não aguentou ouvir a voz de Deus. A Bíblia diz que Deus passou e Deus disse, olha, eu vou passar. E o povo vai, Moisés, você vai me ver só de trás da fenda, porque não existe homem nesta terra que ao ver a Deus ficará vivo. E Deus passa, e quando Deus passa, e que Deus fala com o povo diz assim, é melhor, viu, Moisés, você falar com Deus e nós vamos te escutar. Então o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está falando. Deus está falando a todo tempo, mas nós temos que entender uma coisa, existe um tempo de maturidade. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. Tudo tem o seu tempo. Deus irá resolver esse negócio que você está passando. Há um tempo para todas as coisas. A Bíblia vai nos dizer que Deus, quando falando também com Moisés, no capítulo de Êxodo, no capítulo 1, diz assim, e Deus apresenta a Moisés. E Deus diz assim, ouvir o clamor do meu povo. Por isso eu desci
para libertar e para resolver esse negócio. Ou seja, o povo havia 400 anos clamando a Deus e Deus ouve. Irmãos, nessa noite eu não sei há quanto tempo você está clamando, há quanto tempo você está pedindo, mas Deus não está em silêncio. O silêncio de Deus não quer dizer que Deus não está ouvindo. Deus não tem o prazer de ver alguém sofrendo. Não. Mas existe momento da nossa vida que nós temos que ter maturidade. A maturidade para entender o tempo e o momento de Deus. Segundo ponto, a Bíblia vai nos dizer de um homem chamado Abraão. Deus quer provar muitas vezes a nossa fé no silêncio, na paciência. Quando Deus disse a Abraão, pega o teu filho Isaque, no livro de Gênesis, capítulo 22, se não me engano, ele diz, pega o teu filho Isaque, vai e apresenta ele em sacrifício. Olha para você ver que coisa. Deus se apresenta para ele, disse, pega o teu filho, o teu único filho, e vai e me apresenta em sacrifício. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus assim faz. No outro dia, Abraão pega os seus serventes, amarra o jumento, prepara tudo e pega Isaac e vai para Moriá. Mas é interessante que você vai ver no contexto, na história, que Deus fala para ele somente no versículo 1. Ele caminha todo um percurso, era caminho de 3 dias, e Deus não falou nada com Abraão. Deus não falou nada com Abraão. No primeiro dia Deus fala, mas até o sacrifício, Deus não havia falado nada. Quantas vezes Deus está querendo provar a nossa fé? Deus nos coloca em situações. Aí você fala, agora Deus vai falar comigo. Agora Deus vai usar alguém para falar comigo. Quantos aqui já ficou nessa eminência falando, Deus, fala comigo, Senhor. Senhor, eu preciso ir naquele culto e eu preciso que o Senhor... Deus fala, irmãos. Mas tem coisas específicas da nossa vida que nós falamos, Deus me dá uma palavra, usa um profeta e Deus está calado. Mas não quer dizer que Ele não está te ouvindo. Muitas vezes na nossa vida, a nossa ansiedade e a nossa falta de fé tem feito com que muitos cristãos se afastem da igreja. Deixam de servir a Deus, porque diz assim, olha, tenho ido para a igreja e nada tem acontecido. Olha, eu tenho feito a campanha e nada tem acontecido. Deus muitas vezes prova a nossa fé, irmãos. A nossa fé é provada. Sabe o que acontece nesse capítulo, nesse texto? É que Deus não estava interessado em Isaac. Sabe em quem Deus estava interessado? Em Abraão, na fé de Abraão, no coração de Abraão. Porque quando Deus se apresenta e diz, Abraão, agora sei que tu me amas. Muitas vezes, irmãos, no meio ao silêncio, você tem que obedecer. A obediência a Deus em meio ao silêncio é que nos faz levar a vitória. Eu não estou entendendo nada. Deus, o que o Senhor quer? Vai a Moriá. Fazer o quê? Sacrificar quem? Isaac. Quem era Isaac? O filho da promessa. Mas a obediência é que te faz experimentar provisão de Deus. Sabe por quê? Em meio ao silêncio, Deus tem um propósito maior. Deus tem um propósito nesse silêncio. Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus não deixou de trabalhar, Deus está trabalhando, mas eu e você temos que entender que quando Deus fica em silêncio, tem um hino da Cassiane dizendo, quando Ele está em silêncio é porque Ele está trabalhando. Por que Ele está trabalhando? Está trabalhando, talvez não no seu milagre, mas está trabalhando em você e em mim. Deus trabalha em mim e você. Sabe qual é o maior problema? Nós não queremos ser trabalhados por Deus. Nós estamos como meninos mimados.
que é o menino mimado? Ai, mamãe, eu quero. Aí a mamãe vai lá, faz uma dedeira, faz uma mamadeira, dá pro filho. Aí daqui a pouquinho de novo o menino, mãe, eu quero mais uma mamadeira. Ela vai, mamadeira. E muitas vezes, irmãos, o pai vai entender que não só de mamadeira vive uma criança. Uma criança, meus irmãos, ele precisa de algumas outras coisas mais importantes. É interessante que eu me lembro lá em casa, quando os meninos foram crescendo, nós entendemos o tempo da mamadeira. Fazia uma mamadeira e dava. Às vezes, irmãos, o menino estava cheio, mas ele chorava que é mamadeira. A Isabel ia lá, fazia mais uma mamadeira. Dava. Aí daqui a pouco, quando vi, irmão, tava leite escorrendo pro nariz, descendo para. Aí eu falei, peraí, que negócio é esse? Aí eu entendi uma coisa. O tempo da mamadeira acabou. Aonde o filho chora e a mãe vai. Qual o sintoma que tem, irmãos, de uma mãe quando vê o filho? O que é, Grace? Tá chorando? Dá uma? Mamadeira. Porque tem um ditado que quem não chora, não. Mas com Deus, não é assim. Agora, o que é importante é que quando esta criança vai crescendo, você vai fazendo para ela uma papinha. Uma papinha, você vai fazendo um angu. Hã? Lá em Minas é angu que fala, mas eu não sei como é que é em Santa Catarina. Um fubá com mingau, uma polenta. Porque a criança agora ela precisa de quê? De outros nutrientes. Muitas vezes na nossa vida com Deus, feijão, hã? A banana batida, você vê que a criança ela precisa agora desenvolver. Sabe por quê? Porque crente que só é acostumado com mamadeira, irmão, ele nunca vai experimentar o feijão, o angu, porque o que sustenta um corpo humano, irmãos, é uma comida forte. Muitas vezes, irmãos, nós queremos viver. Eu brinco demais com esse menino aqui, porque só quer comer fast food. Irmãos, eu fico aterrorizado, porque só quer McDonald's, Taco Bell. Essa juventude hoje, eles querem Taco Bell. Irmãos, é uma coisa terrível. E o que isso acontece? Pastor, qual o problema disso tudo? O problema é o desenvolvimento. Diga para você, irmão, desenvolvimento. Não, fala, desenvolvimento. Porque uma pessoa que só está acostumada, irmãos, a tomar leite ou comer só fast food, porque ele demonstra que ele não espera o tempo correto para receber um alimento forte. Por que se chama fast food? Você passa, nem do carro você desce. Pegou, comeu. Mas só que aquilo dá, irmãos, uma desinteria muito grande. Quando eu estou com muita fome, irmão, eu como alguma coisa, um fast food, aquilo desce no meu estômago. Mas daqui a pouco eu estou querendo vomitar aquilo tudo. Sabe por quê? Eu já passei e entendi uma coisa, a fase do fast food acabou. O organismo já mudou. Muitas vezes com Deus é a mesma coisa. Nós não podemos contentar com fast food espiritual. Deus está dizendo, eu quero trazer coisa forte. Espera que você vai ver o que Deus irá fazer. Há um tempo de espera. Irmãos, esse tempo não quer dizer que Deus não está falando. Deus está falando, Deus está fazendo, mas eu e você não estamos observando. Deus nos dá um mecanismo para vencermos, mas é necessário esperar o tempo. Até quando, Senhor, eu vou clamar, o Senhor não vai fazer? Deus está olhando para Abacuque e dizendo, espera, vai chegar a minha vez. O contexto diz que vai estar em 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá foi à guerra. O povo estava cercado. Estava em um momento difícil. 5 nações haviam contra o reinado de Josafá. E o texto vai nos dizer que ele cercado, nesse mesmo período, Abacuque está profetizando. E Abacuque diz, até quando
O Senhor, nós vamos clamar, o Senhor não vai ouvir. Nessa noite, eu quero chamar a sua atenção que se Deus está em silêncio, se prepare. Se prepare. Talvez você tenha orado e tenha dito, Senhor, eu já fui assim, irmãos, e muitas vezes, quantas vezes eu me pego dizendo, Deus, até quando? Senhor, até quando, Deus? E Deus olhando, irmãos. Aí eu entendi uma coisa, eu tenho que passar por um processo. Eu não sei qual processo que você está passando. Eu disse o primeiro processo, maturidade. Diga comigo, maturidade. Para receber algo da parte de Deus é necessário maturidade. Segundo ponto, eu disse aqui sobre fé. Receber da parte de Deus, irmãos, é necessário ter fé. Primeiro ele diz, vai, sacrifica e depois você vem. Ele disse para Moisés isso. Moisés disse para Deus, Senhor, me dá um sinal de que realmente o Senhor é comigo. Aí Deus disse para ele, Moisés, primeiro você vai, adore a Deus, e depois de haver adorado, você volta aqui neste monte que eu estou te esperando. Há um momento na nossa vida que nós temos que ter fé para não parar na caminhada. Sabe qual é o maior perigo que se tem nessa geração e na nossa geração no tempo passado? É que nós desistimos muito fácil quando se diz a respeito de uma coisa que se chama fé. Porque a fé eu faço primeiro e depois eu recebo. Vai, quando voltar, você me adora. É muito importante passar por esse período. Porque é interessante, irmãos, que o que fazer quando Deus está em silêncio? Você já parou para perceber o que fazer quando Deus não fala? Continuar. Mesmo que você não está vendo. Mesmo que você não esteja sentindo, mas não deixe de avançar. Eu e você temos que entender uma coisa, irmãos. Que as bênçãos de Deus já estão preparadas, não foi preparar. Elas já estão preparadas. Mas o que me faz tomar posse de todas elas é se eu não desistir no caminho. Quantas pessoas, muitas vezes ministerialmente, começam bem, caminham bem. Eu conheço um monte delas. Eu falei para Isabel ontem. Por quê? Começaram muito bem. Mas o maior perigo não é o começo. No começo da caminhada você quer ter fé, você tem fé. Mas quando as coisas não começam a acontecer como você espera, aí você começa o quê? A esmorecer e a desistir. Muitos chegam nesse país e qual é a intenção de muitos que chegam nesse país? Chegam com uma força total, irmãos. Começam a trabalhar. Vê os carros aí, os Camaro. Vê aí as... Ai, eu vou comprar um desse, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas, irmãos, Deus disse assim, eu vou te levar para os Estados Unidos. Vou te abençoar naquele país. O irmão sai do Brasil, como nós saímos, dizendo, Deus seja louvado, a promessa de Deus se cumpriu. Chega nesse país. Mas só que existe uma coisa os desafios. E qual o desafio? Deus não fez a promessa? Fez. Agora existe uma coisa que eu e você temos que entender. Existe o tempo da conquista. Ou você é como aqueles que chegou e dizem assim, ó, se Deus me fez uma promessa, Deus vai ter um pé de dólar. Te apresentaram um pé de dólar lá? E dizendo assim, só tem nota de 50 e de 100. Se achar de um, tá verde. Porque as maduras é de 100. Sabe o que acontece muitas vezes?
Deus não mentiu quando falou que ia te trazer para esse país, que ia te engrandecer nesse país. Mas existem os desafios de acordar pela manhã. E não se engane, fazer todo dia a mesma coisa. Trabalhar, se esforçar. Isso eu entendo uma coisa. Todas as pessoas que eu vejo hoje bem-sucedidas, pega o histórico delas nesse país. Continuam fazendo a mesma coisa. Não desistiram. Continuam ainda tendo a mesma seriedade, encarando os mesmos desafios. Por que o senhor está dizendo isso? Porque existem desafios. E o desafio de ser contínuo neste país é que te vai fazer vencer e prosperar. Já parou para perceber que muitos começam, mas daqui a pouco começam a esfriar? Na vida secular. Começa um relacionamento, daqui a pouco, aquele relacionamento não vai mais adiante. Por quê? Porque o relacionamento começa a perder-se no meio do caminho. Quando Deus se cala, é necessário persistir. Alguém falou nessa noite algo muito importante, ou deixou escapar alguma coisa, concernente quando eu disse que Abacuque está entre Salmos, perdão, Abacuque está entre Mateus, e entre Mateus e Abacuque, Gálatas capítulo 4, fala muito bem sobre isso. Que até mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Coloca para mim, por favor, Gálatas 4:4. Gálatas 4:4. Olha o que aconteceu. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Por que ele está dizendo na plenitude dos tempos? Passa-se 400 anos. Deus não falava com profeta, Deus não falava nem por Urim e nem por Tumim, que era a forma de Deus falar naquele tempo. Quando alguém tinha alguma dúvida ou queria falar ou saber alguma coisa de Deus, eles usavam o Urim e o Tumim, que era uma pedra, e Deus, através daquela pedra, falava a respeito daquilo que o povo queria ouvir. Deus passa 400 anos, Deus não fala. Aí Gálatas capítulo 4, Paulo escrevendo diz assim, e na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. Sabe o que quer dizer com isso? Deus ficou 400 anos, mas ele, ao se pronunciar, o anjo Gabriel chega e diz, salve agraciada. Tu dará ou conceberá e dará luz a um filho. E ele chamará Jesus. Enquanto todos ou queriam ouvir a voz de Deus, 400 anos se passam, Jesus se manifesta, trazendo para nós uma resposta que a humanidade sempre queria. Nesta noite, assim como você e eu, passamos por momentos em que realmente esse silêncio de Deus nos tira o sono. Quanto já perdeu o sono aqui, dizendo assim, Deus, se o Senhor não falar comigo, hoje eu preciso de uma resposta. Quantas vezes já aconteceu isso comigo? Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Só eu? Eu já disseram. Senhor, eu preciso de uma resposta hoje. Quantos de nós aqui já receberam naquele mesmo dia? Mas quantos de nós aqui não receberam no mesmo dia? Uma vez, irmãos, eu falei para Deus assim, eu fiz uma coisa que, eu falei assim, Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo. Sabe o que eu fiz? Peguei uma cadeira, sentei nela e pus outra do lado.
e disse: Deus, agora o Senhor vai falar comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo, senão eu não saio daqui. O Senhor vai ter que fazer qualquer coisa. Se a cadeira balançar, não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu quero que o Senhor fale comigo. Irmãos, e fiquei o tempo todo, e a cadeira não balançava, não fazia nada. Aí você vai entender uma coisa, que tem momentos na vida, irmãos, que o silêncio é a melhor resposta. Muitas vezes na nossa vida, irmãos, queremos falar tanto, queremos tantas respostas para as coisas que Deus no silêncio já nos respondeu. Já parou para perceber que nós buscamos resposta naquilo que muitas vezes é um silêncio, e Deus está dizendo assim: olha, se eu não fiz é porque eu estou te preservando, eu estou te guardando. Mas, irmãos, quantas vezes muitos de nós queremos ouvir algo que ainda Deus disse que não é hora de ouvir? Há uma mulher na Bíblia e essa mulher me chama a atenção. Essa mulher, irmãos, em Mateus capítulo 15, se não me falha a memória, essa mulher é um exemplo para mim e para você, de pessoas de fé que não desistiram em meio ao silêncio de Deus. Em meio ao silêncio. A Bíblia vai nos dizer que esta mulher, capítulo 15, versículo 21, esta mulher, Jesus, a Bíblia diz que Jesus vai na terra de Ciro e Sidom. Olha o que o texto diz. Mateus 15, 21. Olha aí. Ó. Olha que texto maravilhoso. Amen. Irmãos, olha que texto maravilhoso. Aleluia. Irmãos, preste bem atenção. O que fazer quando não se tem resposta? Essa mulher cananeia, ela chega diante de Jesus. E ela chega diante de Jesus, e é interessante que, se nós analisarmos, essa mulher vai chegar diante de Jesus, somente duas pessoas foi como ela. Duas pessoas com ela. Primeira pessoa, Bartimeu. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Essa mulher também chega diante de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É interessante que, ao ouvir estas palavras, aquela mulher estava liberando algo messiânico, porque ela entendeu que Jesus era o Messias, porque da descendência de Davi nasceria e sairia o Messias. Ela profere isso, e agora ela chega diante de Jesus com uma grande necessidade. E qual era a necessidade? Que a sua filha estava endemoniada. A sua filha estava terrivelmente endemoniada. E qual de nós aqui, sendo pai, não iríamos buscar um recurso, sair atrás para resolver um problema de um filho? Esta mulher, ela subentende que Jesus estava passando.
E Jesus passando naquela cidade só trazia algo que ela entendeu na sua consciência, que somente Jesus poderia resolver o seu problema. E muitas das vezes nós estamos como esta mulher. Como assim, pastor? Nós entendemos que o único que pode resolver os nossos problemas é Jesus Cristo. Mas só que esta mulher estava encontrando uma barreira. E qual era a barreira que esta mulher estava encontrando? Primeira coisa, Jesus estava em uma cidade que não era uma cidade de judeus, era uma cidade de, de gentios. A palavra fugiu. De gentios. Agora Jesus entra nesta cidade. E o que me chama a atenção é que Jesus, ela grita, filho de Davi, filho de Davi. Ninguém, irmãos. Jesus não se incomoda com aquela mulher. Jesus não se importa com aquela mulher. Pastor, como que Jesus não se importa com aquela mulher? É só você e eu observamos o texto. Porque, irmãos, esta mulher vinha gritando por Jesus e Jesus não fazia nada. Jesus não fazia nada. Até certo ponto em que os discípulos ficaram incomodados e disseram: Senhor, faça alguma coisa para esta mulher. Não é possível que o Senhor não está vendo que essa mulher vem clamando, esta mulher vem gritando e o Senhor não faz nada. É interessante que os discípulos se colocam como intercessor pela vida da mulher. É por isso que nessa noite eu te digo, nós temos que ter, irmãos, a persistência em servir a Cristo e em seguir a Cristo. Mesmo que ela não ouviu uma palavra de Jesus, ela continuou clamando. Ela continuou insistindo. O meu problema e o seu, muitas vezes, que clamamos por Jesus, falamos Jesus, filho de Davi, e nada acontece. Imagine se fosse eu e você. Eu estou chamando por Jesus e Jesus não me atendeu. Olha para você ver. Esse Jesus, olha, não faz questão da gente. Fala que você não falaria isso. Eu estou atrás de Jesus e Jesus não me responde. Jesus não me entende. E ela continua clamando. É por isso que nessa noite, irmão, não deixe de clamar. Mesmo que Jesus não pare para te atender, porque vai chegar um momento. É por isso que a Bíblia diz que a história da viúva e o juiz iníquo. Clamando, clamando. Deus, aquele juiz teve que atender ela. Irmãos, e nós temos que clamar. É por isso que a Bíblia diz: batei, batei, e a porta se abrirá. Porque todo aquele que bate ou todo aquele que pede, recebe. Irmão, se você não bater, se você não insistir, muda a música, meu filho. Você não vê velório aqui. Então, se você não entender isso, você se frustra. Sabe por quê? Porque eu e você muitas vezes clamamos, buscamos, mas não persistimos na nossa petição. Quando eles intercedem por ela, Jesus para. E quando Jesus para, olha a resposta que Jesus vai dar para ela. Jesus nem fala com ela. Não é bom tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. Não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Agora, imagine você recebendo uma palavra dessa de Jesus. Irmãos, muitas vezes as pessoas se ofendem por pouca coisa. Tem gente que está tão dodói, irmão, que você falar alguma coisa com ela, ela não quer ser mais sua amiga. Já encontrou pessoas assim, você me feriu, me ofendeu. Jesus falou uma mentira com ela? Não. Porque ainda não era chegado o tempo. Ela era gentilha. A graça só entra depois que Jesus morre. Jesus não é bom tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. É interessante que ela diz assim, pois é, eu creio. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem à mesa
do seu Senhor. É interessante, irmãos, que o texto vai dizer que ela esperava, mas Jesus não falava nada. Mas ela não desistiu. Ela não desistiu. Olha o que o texto diz. Ah, Senhor, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O versículo seguinte, por favor. Então respondeu Jesus, disse, ó mulher, grande é a tua fé, seja feita para contigo, como tu deseja. Desde aquela hora, a sua filha ficou sã. Desde qual hora, irmãos? Desde a hora em que aquela mulher, mesmo tendo uma negativa de Jesus, ela se posicionou. E Jesus disse, ó mulher, grande é a sua fé. Jesus não falou para ninguém mais grande era a fé. E essa mulher não era do povo de Deus, não era judia, era uma cananeia. Existem coisas na nossa vida que eu e você temos que entender. O tempo e o silêncio de Deus na nossa vida não quer dizer que Deus não vai atender. Deus vai atender, mas existe um momento em que eu e você temos que entender isso. Enquanto Ele está em silêncio, Ele está trabalhando. O silêncio de Deus naquele momento não era para a morte, mas o silêncio de Deus é para trazer para nós nessa noite uma mulher com uma fé tão grande que mesmo ouvindo de Jesus que ela era uma cachorrinha. Olha para vocês verem. Até que ponto nós estamos vivendo? Em que muitas vezes uma negativa de Jesus é motivo de nós abandonarmos tudo e dizer assim, olha, bye bye, eu não quero Jesus, ele me enganou. Está tudo o contrário. E Jesus esperando a atitude de fé daquela mulher. Sabe o que nesta noite eu venho trazer para mim e para você? Que o silêncio de Deus não é a ausência de Deus na sua vida. Talvez você e eu estamos numa prova. Uma o quê? Prova. E o que significa prova? Você que estudou sabe isso. O professor te dá todas as matérias e diz assim, olha, você vai fazer a prova final. E tem uma coisa, essa prova é sem consulta. Estude bem, porque se você passar nessa prova, o ano que vem você vai para o grau seguinte. E muitas vezes, irmãos, Deus é assim. Muitas vezes Deus nos dá as armas, nos dá o material que nós precisamos para alcançarmos novos níveis, para alcançar novas etapas na nossa vida. E como bom professor, ele no dia da prova ele diz para você assim, a prova é sem consulta. E tem uma coisa, não fale comigo. Já encontraram um professor assim? Você me pergunta tudo durante a matéria, mas no dia da prova, você não fala mais nada comigo, porque eu não vou te responder. Irmãos, se não adianta no dia da prova, você chegar para o professor e dizer assim, é com consulta ou sem consulta? Pode usar os livros? Não. Ele diz assim, olha, eu avisei. E esta prova você terá que fazê-la sozinho. Ah, mas a prova é com acompanhante, é em grupo? Quantos já fizeram prova em grupo? A prova é em grupo. Irmãos, esse negócio de prova em grupo é um problema. Eu estudei em grupo, mas nunca fazia nada. Sempre tinha alguém responsável pela entregar a matéria. Mas com Deus, irmãos, não tem esse negócio de grupo, não. A prova é individual. Cada um de nós, nesse momento, Deus está dizendo assim, ó, eu quero te elevar de nível, mas tem uma coisa, durante a prova você não fala comigo e eu não falo com você. Muitas vezes nós temos que entender isso. Estamos vivendo em uma prova, mas essa prova não é para nos matar. Essa prova é para nos fazer alcançar novos níveis.
Tudo que Deus quer, irmãos, é que você passe de nível. Tudo que Deus quer é que você passe de nível. Mas estamos vivendo um tempo, irmãos, uma geração que não querem crescer. Com Deus, irmãos, as únicas armas que fazem o crente crescer são as provas, as lutas. Sabe como se forma, irmãos, um grande nadador? Não é em piscina, é no mar. Solta ele. E agora se vira. O instrutor está do lado. Mas, Nath, quantas vezes a nossa vida são assim, irmãos? Deus nos coloca em uma embarcação e nos coloca no mar da vida. E diz assim: eu estou no controle da embarcação, mas é você que tem que navegar. Mas tudo que nós queremos muitas vezes é fugir do mar. Dizendo assim: Deus não está me vendo. Os discípulos estavam assim. Ah, Senhor, acorda, vamos perecer. A prova que você e eu estamos passando não é para a morte. Se Deus não falou nada com você, espere. Espere. Ah, mas está muito grande, irmãos. A Bíblia diz que Deus não dá prova além daquilo que nós podemos suportar. Deus não dá prova aquilo que você não possa suportar. Nesta noite você está enfrentando alguma coisa, espere em Deus. Não desista. O silêncio de Deus não é a ausência dele na minha, na sua vida. Deus nessa noite está dizendo para mim e para você, não desista diante das lutas, das provas. Eu não sei se Deus tem falado com você, se você tem ouvido Deus, ou se você está como esta mulher. O que fazer quando Deus diz não? Desistir de tudo e dizer: Deus, olha, foi muito bom, mas fazer o quê, né? É a vida. Não. Nessa noite eu venho aqui dizer para você: você não pode desistir. O silêncio de Deus também é resposta. O silêncio de Deus te traz nessa noite a maturidade para você entender que você não está sozinho, irmãos. Talvez na prova que você está passando, você não está entendendo e você não está tendo resposta. E você procura daqui, procura dali, faz campanha. Irmãos, e não adianta quando Deus não quer falar, irmão, você pode fazer campanha. Você só aprende uma coisa: se Deus está em silêncio, é porque tem coisa melhor para acontecer na sua vida. Existe um momento da minha vida, irmãos, que aonde eu ia, eu parei até de ir. Deus sempre tinha uma palavra para mim, com um profeta. Eu falei: não, meu Deus, não vou nem sair, não, porque onde eu vou, Deus está falando. Mas tem momento na nossa vida, irmão, que nós falamos: Deus fala comigo e não acontece nada. Sabe por quê? Deus está querendo nos elevar de níveis. O que é elevar de níveis? Nem toda vez, irmãos, que eu quiser que Deus fale comigo, Deus vai falar. Você pode ser íntimo, você pode fazer. Irmãos, é a lei da prova. Abacuque passou, Daniel passou, Jó passou. Jó disse a mesma coisa. Senhor, até quando, Senhor? Eu falarei e o Senhor não me ouvirá. Sabe o que é isso? Eu falar e Deus não me ouvir. Deus está em silêncio. Nesta noite, eu quero trazer ao seu coração esta palavra. O silêncio de Deus vai se manifestar com uma grande oportunidade de uma grande vitória sobre a sua vida. Senhor, talvez você diz: Deus, estou esperando, Senhor, esta porta se abrir. Estou esperando, Senhor, este filho, esta filha. Estou esperando, Senhor, aquela promessa de Deus está em silêncio. Foi quando eu percebi durante esta semana que este silêncio de Deus é a resposta que eu tanto precisava. Por quê? Eu sei que coisas melhores e maiores virão. As promessas de Deus vão se cumprir, mas não desista. Diga comigo: eu não vou desistir diante do silêncio de Deus. Quero orar por você.